Como vocês vão? Terceiro vídeo de teologias contemporâneas e vamos voltar aqui de volta ao essencial, Karl Barth. Eu admiro muito as obras de Karl Barth, gosto muito desse teólogo. Às vezes as pessoas perguntam qual o sistema teológico que eu defendo. Eu não defendo sistema teológico nenhum, tá? Porque, como eu disse aqui no primeiro vídeo, teologia é escrita a lápis. Então, a gente muda a teologia no decorrer do nosso entendimento, do decorrer do aumento da nossa expertise sobre o assunto. Por isso que eu aconselho a vocês a estudar todos os sistemas teológicos e chocar eles um para com os outros. E depois fazer a análise da teologia bíblica, que essa não muda. A teologia bíblica diz sempre a mesma coisa. Vocês vão ver que todos os sistemas teológicos eles estão muito influenciados pela filosofia e pelo pensamento da sociedade daquele período. E é isso que acaba fazendo Karl Barth mudar o seu raciocínio sobre a teologia daquele período. Ele tinha, como a maior parte das pessoas, Harnack e Hermann como seus mentores, pessoas. Eles tinham sido, inclusive foi professor dele, esses dois. Contudo, mediante a Primeira Guerra Mundial, Barth ele vai ter um espanto muito grande, porque ele vai ver que os seus mentores vai apoiar o Kaiser Guilherme II. Né? O Kaiser Guilherme II ele foi influenciado pelaquela obra que foi escrita, Menquist, que é um homem perfeito, que depois dá origem ao nazismo. Karl Barth ele foi um dos poucos teólogos, juntamente com Dietrich Bonhoeffer, que se opuseram a esse sistema nazista que estava surgindo e depois se solidificou, porque a maior parte dos teólogos aprovaram esse tipo de pensamento ali na Alemanha e em alguns países envolto a tais coisas, né, envolto por essa teologia. Depois, quando começou a inferir diretamente a algumas pessoas da igreja, as suas próprias igrejas, aí a conversa mudou, né? A famosa história que a dor dos outros não é a minha dor. Quando eu começo a sentir a mesma dor, então eu devo me preocupar. Mas Karl Barth ele foi o primeiro a dizer o não. E ele se decepcionou, porque tanto Hermann como Harnack e outros professores, né, ilustres desta época, né, eles lançaram um manifesto terrível de 93 intelectuais na época da Europa inteira apoiando o nazismo, falando que o nazismo tinha base teológica para poder existir, que era da raça superior. Na época ainda não se levantava diretamente contra os judeus, mas quando você estuda teologia de uma forma crítica, analítica, de maneira de estudioso mesmo, você vai notar que os reformadores mesmo eram contra os judeus, principalmente Lutero. Lutero ele escreve também um manifesto de 15 mil palavras contra todos os judeus, incitando inclusive queimar as sinagogas e matar alguns judeus que resistissem à conversão do cristianismo. Então, Karl Barth ele se viu em uma encruzilhada de pensamento e preferiu então romper de uma forma drástica com esses pensadores. E ali então ele começa a ter uma maneira diferente de movimentar, de querer entender a teologia para uma nova ortodoxia.
Um outro fator que vai provocar uma inquietação é as visitas que ele fazia ao seu amigo Sefenil, Sefenil, né, em Senfenil, perdão, esqueça, fazia em seu amigo em Senfenil. Senfenil era uma cidade onde que ele pastoreava no local, ele ia até esse local de bicicleta para falar com seu amigo Eduard Tornesen. Eduard era um amigo dele, eles conversavam bastante, e uma frase de Eduard, que inclusive essa frase ela é citada, ele fala o seguinte para Calbart: o que falta em nossa pregação, no ensino e na assistência pastoral é um fundamento teológico que seja totalmente outro. Esse tipo de pensamento é inquietante, inclusive até os dias de hoje. O que é que falta dentro do nosso pensamento, dentro da nossa maneira de entender a pregação, a assistência pastoral, a maneira de se comportar? Eu também creio que, mesmo ainda com tantas obras produzidas, nós temos algo que nos falta em nossa pregação, no nosso ensino e na assistência pastoral, que é um fundamento teológico que seja totalmente outro. A gente precisa buscar uma maneira aonde esse evangelho, que muitas das vezes se torna um evangelho distanciado do mundo, da sociedade, ele se aproxime mais do mundo onde nós estamos. Não seja um evangelho apenas de quatro paredes, onde as pessoas erguem as suas mãos, choram, glorifiquem a Deus e esperem uma vida, né, de excelência naquilo que está por vir, mas também uma vida onde as pessoas mudem a vida daqueles que tanto sofrem nesse mundo. Eu enxergo que o evangelho ele tem essas duas características, daquilo que é invisível e daquilo que é visível. O que você pode fazer enquanto você ainda estiver nesse mundo? Então, ele muda, né, a sua concepção e ele começa uma incursão naquilo que será conhecido como socialismo religioso, né? Ele vai ter uma terceira inclusão no seu pensamento, e ele vai se ver totalmente envolvido dentro de disputas trabalhistas na sua cidade, porque ele começa a enxergar que o evangelho não permite exploração. Então, se o evangelho não permite exploração, as causas que acabam proporcionando exploração na vida das pessoas, essas causas elas devem ser reprimidas ou até mesmo eu devo me opor a essas causas. Eu devo então trabalhar contrário a tudo isso. E ele deixa isso muito claro, né, dentro do seu pensamento quando você lê a carta aos Romanos, que foi um fruto dos anos dessa primeira fase que ele teve na sua cidade quando pastoreava. Então, quando você analisa esse documento, você consegue compreender melhor a história dele. O que eu acho interessante que o louvor da dádiva tá em algum lugar aqui, depois eu mostro a vocês. Ele escreve, né, um versículo de Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 2. Esse livro 5, 2 de Eclesiastes, que ele vai trazer um pensamento mais retórico, sobre o que ele acha da expressão sobre o conhecimento de Deus. Diz aqui, né? Não seja precipitado de lábios,
nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso fale pouco. Aqui o texto ele fala do temor que é dado a Deus, né? Temor devido a Deus. E o temor devido a Deus está exatamente desta separação que nós temos de Deus, de uma mente finita, do pecado, da imperfeição. Então ele vai colocar que é impossível o homem chegar ao conhecimento de Deus se não for o próprio Deus que lhe tenha revelado tal conhecimento. E aí vocês então vão entender o porquê ele diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. E não a Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus porque aquela pessoa que lê e o Espírito Santo não revelar o que está escrito na Bíblia, essa pessoa então ela leu um livro comum. Mas, contudo, se o Espírito de vida revelar aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, verdadeiramente esta palavra se tornou a palavra de Deus, porque ela contém a palavra de Deus. Terminamos a nossa aula na página de número 18 e na próxima aula iremos falar da influência de Kierkegaard. Kierkegaard. Vamos falar direitinho a pronúncia. Que Deus abençoe vocês.